Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamentos Ocultos. Eu sou o Thiago e hoje o tema é: o mago domina as energias. Então, galera, a maioria de vocês bem sabe, né, sobre os chakras e tal, né, chakras ou chakras que tem, né, esse campo de energia que tem no nosso corpo, né? E bom, então tudo é energia, tudo quanto é energia, a física quântica, a física e vários tipos de ciência comprovam, né, essa energia que existe, né? Então o que eu queria falar para vocês é que a energia está por todas as partes, né? Mas eu vou falar mais da energia, vamos dizer assim, psíquica, né? A energia em que a gente pode trabalhar no lance da magia. Então, por exemplo, quando você dá um presente para uma pessoa, né, ainda mais se for algo, uma escultura, ou se for uma pintura, for algo que você tenha que fazer à mão, né? Ali você vai perder um bom tempo fazendo aquilo dali, né? Ali você vai colocar as suas intenções naquilo dali. Ou seja, um presente comprado mesmo, né? Você pensa na pessoa, né? Você pensa o que você vai comprar, também depende da situação financeira, mas não estou falando assim de um presente de valor caro, né? Mas quando se pensa em presente, pensa nisso. Mas a questão mais importante do presente é a intenção que você está dando aquilo dali. Pode ser algo que você faça à mão, né? Como eu falei, no lance da arte. Então, ou seja, você perde um tempo naquilo dali, fazendo aquilo dali, você perde um tempo pensando naquela pessoa, você coloca a intenção e você dá aquela energia para a pessoa. E a pessoa recebe. Bom, a questão toda é, que energia você colocou naquilo dali para dar para a pessoa? Né? Então, o mago, ele tem que ter o controle das energias dele, né? De como ele vai trabalhar com essa energia. Né? Então, ou seja, além de você passar a ficar mais atento às coisas, né? Como eu falei, quando você vai receber algo, você começa a aprender também a trabalhar essa energia. Né? Por exemplo, se você vai fazer um trabalho para alguém, né? Você pode fazer com energias positivas, né? Ou uma comida, né? Se você vai fazer uma comida, aí você vai, sei lá, servir 5 pessoas, você fez com raiva, com ódio, não queria fazer, é uma coisa. Mas quando você faz com boa intenção, algo que você queira fazer, você acaba criando energias mais positivas, né? Positivo em que sentido? Sentido que é mais, você fica mais leve, né? Não é aquela energia densa, né? Que envolve brigas, que envolve ódio, raiva, fofoca. Não é isso. Então você se liga mais, sabe, com coisas superiores, pensamentos superiores, porque o que a gente vive aqui na Terra, essa história que a gente vive aqui na Terra, é como se fosse um filme, né? É mais uma invenção do ser humano. Né? Foi os meios que a gente arrumou para viver, é os meios que eles dizem pra gente que é o melhor meio, mas existem outros tipos de modo de a gente viver, né? Pensando em outras coisas. Né? A gente que se fecha nesse pensamentozinho, é tudo igual, né? Sempre tá em casa, vendo filme, trabalhando para a igreja, indo pro BBB, fazendo aquelas mesmas coisas ali, daquelas mesmas rotinas que nos passaram. Bom, então, ou seja, em todos os campos têm energia. Quando você passa a fazer essas coisas, que eu estava falando aqui agora, que colocar intenção na sua energia para o que você vai fazer, então tudo começa a mudar. Né? Você consegue também fazer a transmutação da energia. Né? Quando uma coisa ruim vem para você, uma energia ruim, mas você transforma uma energia boa. Não é verdade? E tudo isso acontece através da força do pensamento. Do pensamento, da questão que a gente tem, né, eletromagnética e magnética, né? Essa coisa dos sentimentos e tudo mais. Então a energia, quando a gente é, é, quando ela vem pra gente, a gente pode transmutar ela em uma coisa melhor e receber como uma coisa melhor. Né? Por exemplo, quando a pessoa tem um trauma de alguma coisa que aconteceu no passado, uma coisa que foi muito ruim, né? Pessoas fizeram alguma coisa, e, bom, essa pessoa agora pode pensar muito bem assim. Aquelas coisas que aconteceram no passado com aquelas pessoas era outro pensamento, o meu pensamento era outro, o pensamento daquelas pessoas era outro, era uma outra época, era um outro tudo. Né? Depois a gente vai, quando a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo, né? Como a gente falava muito essa coisa, né? O ser humano ainda é muito macaco ainda, né? Então o ser humano ainda é muito fechado, muito, sabe, muito primitivo em algumas questões. Então, quando você olha para o passado, né, quando você era adolescente, por exemplo, você vê que coisas que você fazia que era ridícula, né? Ah, eu fazia isso, mas era sua mente daquela época. Então não adianta que você querer julgar agora com a mente de agora. Então a gente vai sempre evoluindo, então a gente vai percebendo
que muitas pessoas que cometeram erro com a gente, e erros também que a gente cometeu, foi porque a gente tinha uma outra mente, um outro pensamento, e agora a gente está caminhando para evoluir. Evoluímos até aqui e vamos evoluir mais, vamos iluminar, a gente vai se iluminar cada vez mais, né? Então, ou seja, o mago ele tem que ter o domínio, não o domínio completo, né? As coisas que eu falo aqui do mago não quer dizer que o mago tem que ser aquela pessoa que nunca erra, que é perfeito, nada disso não. Mas é sempre uma tentativa de diversas coisas, né? Que eu falo de ter equilíbrio, daquela coisa toda. Então, ele dominando a energia do corpo dele, a energia vital dele vai até evitar mesmo de ser vampirizada, né? Por pessoas que gostam de vampirizar o outro, né? Diversas formas, né? Nós fomos vampirizados e nós também somos vampiros também, e muitas das vezes negativo, né? Vampiros negativos. Então, tipo assim, muitas vezes as pessoas vêm, joga todos os problemas pra cima de você, mas com a intenção só de descarregar, não quer ouvir um conselho, não quer, sabe, aproveitar um momento ali para poder fazer outras coisas, não só reclamar da vida. Mas essas pessoas, elas têm muito prazer de fazer isso, né? Eles chamam mais ou menos de vampiro, né? Mas tem diversos tipos de vampiro, não tem só vampiro pro lado ruim. Vou até fazer um vídeo falando sobre isso, não tem só vampiro do mal, né? Tem vampiro para coisas boas também que utilizam a energia de forma diferente. Mas, os vampiros ruins, você vai perceber quando quer te sugar. Isso foi só um exemplo, tem diversas formas de tentarem sugar a nossa energia. E a gente não pode deixar de ser sugado, né? A gente sempre se colocar no campo de observador. Quando a gente vê uma história de uma pessoa triste e tal, a gente sempre tenta se colocar no campo de observador, sabendo que muitas vezes as coisas que acontecem com a gente não é uma vítima, acontece com várias pessoas, né? Ao redor do mundo. Então não acontece só com a gente, né? Não é só com a gente. E tem muitas pessoas que não estou falando de depressão, tá? Depressão é uma outra coisa, é uma outra história. Estou falando de vampiros, pessoas que têm esse prazer de fazer isso mesmo, né? Então a gente vai saber se proteger contra essas pessoas, e até mesmo a mídia faz isso, o trabalho, um monte de lugares fazem essa coisa do vampirismo com a gente. Então, o domínio da energia é muito importante nessa questão também. E outra questão também é na questão emocional, né? Ninguém vai te enganar ou te pegar na questão emocional, sabe? Por exemplo, um marido abusivo, né? Que consegue manipular a mulher, ou a mulher consegue manipular o cara, ou um colega consegue manipular o outro, né? Porque o outro não controla as energias, então fica mais fácil dele manipular. Então a energia, ela é importante em muitos campos da nossa vida. Se a gente não tiver o controle dela, o domínio dela, a gente vai estar ferrado. Às vezes vai sentir aquela sensação de cansaço, não vai saber porquê, né? A gente fica em muito desequilíbrio, uma hora tá bem, uma hora tá mal pra caramba, entendeu? A gente fica fácil de cair, entendeu? Então, a questão que eu sempre falo aqui do mago, que eu venho falando no canal e fazendo diversos vídeos, tentando explicar que o mago é essa pessoa que busca o autocontrole, né, das coisas interior dela. Não um autocontrole para ficar um robozinho. Pelo contrário, é para justamente não ser dominado por outras coisas, né? Não vir charlatões enganar a gente, ou a gente ser, sabe, vítima, entre aspas, né, dos nossos desejos, das nossas vontades, vítimas, sabe, das consequências. A gente, sabe, aquele grande exemplo, né? Tem a carroça e você está segurando as rédeas guiando. Se você soltar as rédeas, os cavalos que vão guiar. Quando você pega e começa a tentar aprender a guiar, é outra coisa. E essa é a diferença pro mago. O mago ele vai tentando guiar os sentimentos dele e tal, justamente para não ser assim, né? Você consegue dominar, você não é mais aquela pessoa explosiva que grita, que fala alto berrando. Você começa a se dosar, você começa a perceber, a ter mais sabedoria, né, de como agir. Não adianta a gente querer mudar o mundo, mas a gente não mudar nem a gente mesmo. Então todos nós somos falhos, todos nós erramos, ninguém é perfeito, né? Mas a gente tá buscando ser um ser humano melhor. E nessa busca tem essas coisas que eu falando sobre o mago, né? Para quem tem o interesse de ser esse mago, né? O mago interior, o mago de si mesmo, né? Esse é o verdadeiro mago, e não aqueles magos que se vestem de mago e muitas vezes vai pra internet enganar as pessoas pedindo dinheiro, fazendo igual muitos pastores aí, muitos lugares de charlatanismo faz, né? Então esses não são magos de verdade. O mago de verdade é a pessoa que é o seu próprio mago e que busca essas transformações, busca esses equilíbrios, porque é muito difícil, né? No dia a dia, desde quando a gente acorda, ainda mais dependendo do trabalho que a gente trabalha, das pessoas que estão lá da escola, da faculdade, das pessoas que nos rodeiam, faz ficar muito difícil às vezes, né? Lembrando que o mago não é virar santo e criado, gente. É ter mais o controle, é saber ter esse controle, né? Vê aquela pessoa que vai beber, a pessoa vai beber e fala assim, hoje eu vou beber, não vou ficar bêbado, quando chegar a determinado ponto eu vou parar, porque eu só quero curtir.
né? E você vai lá e consegue fazer isso. E aquela pessoa que fala isso não consegue, a pessoa vai lá, começa a beber e não consegue parar mais, cai no chão de bêbada e fica assim, né? Então, ou seja, essa pessoa que faz isso é a pessoa que não tem controle. Ela falou que ia fazer e não conseguiu fazer. A pessoa que tem autocontrole, ela fala, não, eu vou beber até certo ponto e depois eu vou parar. Isso é autocontrole, entendeu? É sobre isso que eu tô falando. A questão não é você poder beber ou não. Claro que você pode beber. Né? E também você, se quiser, pode ficar bêbado, também não tem nada a ver. Mas digo assim, se você quiser, sabe, dosar mais a questão da saúde e tal, e ter um equilíbrio, de saber assim, eu vou beber, mas chega a certo ponto eu vou parar, ou então não vou beber todos os dias, porque isso vai me prejudicar, entendeu? Isso é autocontrole, isso não quer dizer que você não vai beber. O problema é que as pessoas exageram, que todos nós, né, exageramos nas coisas e depois culpamos aquilo dali. A bebida é ruim. Por quê? Porque a pessoa fica bêbada e faz merda. Não, porque a pessoa não se controla. Né? Se eu estou dentro de casa e não vou sair, eu posso beber até ficar bêbado. Mas se eu vou dirigir algo do tipo, não é legal beber porque eu vou estar pondo em risco a vida das pessoas e tudo mais. Então, né, tem que ter o equilíbrio, tem que ter o controle das energias. Né? As energias estão aqui no dia a dia. Né? Então, as coisas que a gente faz, isso requer energia. Se a gente não tem um controle da energia, se a gente não para pra pensar no que a gente vai fazer e sai fazendo, a gente sempre vai se dar mal. Então, resumindo, o dia a dia as energias estão aí. Né? Então a gente tem que ir controlando ela, né? E quando der, fazer uma recarga dela, que é de uma meditação, um monte de coisa. A gente vai caminhar, vai pedalar, vai né, deixar a mente um pouco vazia para recarregar a sua mente, para tá sempre tendo o controle dela, não deixar escapar, sabe, deixar fuga de energia saindo ali, por essas coisas que eu falei, né, que às vezes você não sabe, tem que estar acontecendo de vampirismo, essas coisas assim, você não tem noção que essas coisas estão acontecendo e está perdendo energia, está se sentindo cansado e tal, porque não tem o controle das energias. Então é isso que eu tô falando, a gente tem que equilibrar e ter mais o controle da energia. Aí vai meditar. Tem diversos meios, cada pessoa vai se sentir bem de um meio. Tem pessoa que gosta de nadar, né? Para aprender a nadar, fazer um esporte, sabe? Ocupar a nossa mente, ou então simplesmente meditar e ficar em silêncio, né? Trabalhar muito a respiração também. A respiração é muito importante para ter equilíbrio de energia. A meditação também é muito importante. Os testes do dia a dia que a gente vai tentando melhorar e controlar, né? Então, é isso, galera. Tem que tentar controlar nossas energias, né? Eu vou dar mais um exemplo de controle de energia. Se você está num lugar, uma pessoa te irrita muito, te tira do sério, e você geralmente é uma pessoa que naquele momento ali explodiria. Aí naquele momento você fala pra você mesmo que você não vai explodir, que você vai controlar aquela energia ali, vai transformar ela, né? E que ele não vai te dominar. Então você vai lá e consegue fazer o controle daquela energia ali, né? Então, essas são as coisas do mago da vida real, do dia a dia, da coisa verdadeira mesmo, da magia, né? Dentre diversas outras, né? Então, galera, basicamente é isso. E o mais importante é quem tem interesse em buscar por esse equilíbrio das energias, né? Então, valeu.